Sejam muito bem-vindos, todos vocês que estão nos acompanhando. É uma grande alegria estarmos juntos aqui novamente nesta segunda-feira, dando prosseguimento ao tema da semana passada, que era justamente o tema do purgatório, né? Nós usamos aí como título, né, o purgatório existe, provas e exemplos. De fato, né, o purgatório é uma realidade que as Sagradas Escrituras nos trazem, né, nos revelam, mas que também a tradição da igreja, a doutrina da igreja, esmiuça, explica em detalhes para nós, né? E esse é o nosso objetivo aqui no Lente Católica, compartilhar assuntos que tenham relevância para a vida do católico, assuntos relacionados à história da igreja, à doutrina, enfim, assuntos que possam trazer verdadeiro alimento e crescimento espiritual. Então, sejam muito bem-vindos, fiquem conosco aqui na noite do dia de hoje e certamente nós poderemos aí compartilhar um pouco mais desse assunto que é tão importante e que talvez vai tocar a todos nós, né? O purgatório é a morada de quase, né, todos aqueles que procuram viver na presença e na amizade de Deus, né? Sempre algum resquício do erro, do pecado fica em nós, e o purgatório é esta grande oportunidade da misericórdia de Deus, né, para que sejamos purificados depois da nossa morte. Muito bem, né, se você está chegando agora, não conhece, né, o canal da Academia Católica, então se inscreva no YouTube, no canal da Academia Católica, e aí todos os conteúdos que forem compartilhados por lá aparecerão para vocês, né? Tanto as nossas lives de segunda-feira, como pequenos vídeos, né, que nós colocamos todos os dias. Todos os dias nós temos algum material que é disponibilizado ali, materiais rápidos, curtinhos ali, né, com 5 minutos, 10 minutos, às vezes 20 minutos de formação, falando de algum tema, Sagrada Escritura, Mariologia, Escatologia, enfim, algum tema, alguma área da teologia sempre é abordada nesses pequenos vídeos que nós compartilhamos diariamente, tá bom? Então, né, se você ainda não se inscreveu, se inscreva, né? Também siga o perfil no Instagram da Academia Católica, também convido a seguir o meu perfil pessoal, né? @rafael.tonon, Rafael com ph.tonon, né? Lá na minha página também eu compartilho, né, todo o trabalho que nós fazemos aqui, eu também compartilho lá. Enfim, né, é um canal aberto aí para que a gente possa até continuar, às vezes, a conversa, né? Eu sempre deixo as caixinhas de pergunta sempre abertas ali, ativas, né? Hoje eu ainda não abri, mas mais tarde eu devo abrir, justamente nessa ideia de poder compartilhar a doutrina, história, enfim, né? Assuntos que possam trazer um crescimento real para as nossas vidas. Muito bem. Hoje, na igreja, celebramos Santa Rosa de Lima, né? A primeira santa canonizada aqui nas Américas, né? É uma das patronas do nosso continente, né? Peçamos aí a intercessão de Santa Rosa de Lima e também, de um modo especial, antes de fazermos aqui a nossa oração inicial, colocamos a intenção, enquanto filhos, enquanto membros da comunidade católica Pantocrator, colocamos aqui as intenções da família Crepaldi. Hoje, na comunidade Pantocrator, está ocorrendo, né, uma Santa Missa, deve estar acabando agora, uma Santa Missa em sufrágio pela alma da nossa irmã de vocação, a Joselana Crepaldi, cujo 7º dia nós estamos celebrando hoje. A Joselana era uma leiga consagrada da comunidade católica Pantocrator, esposa do Rodrigo, né? O Rodrigo é da minha turma, né, da minha turma vocacional na comunidade Pantocrator, e a Joselana, ela faleceu na semana passada em decorrência de complicações pós-parto. Ela morreu no dia 17 agora de agosto, né, na semana passada, que era o dia do aniversário da sua filhinha mais velha, a Teresa. A Teresa completava 3 anos. No mesmo dia, ela deu à luz ao João Paulo, né, que passa bem, está bem. Só que assim que ela deu à luz ao João Paulo, né, conseguiu pegar um pouquinho o filho. A hemorragia no útero não estancou, o útero não contraiu, como era de se esperar. Os médicos tiveram que fazer um procedimento, né,
extraíram o útero e o sangramento não parou e, em decorrência disso, ela veio a falecer, né? Ela é a segunda irmã de vocação, né, que nós temos. A comunidade Pantocrator tem 30 anos de existência e ela é a segunda pessoa, a segunda consagrada, né, da comunidade a entrar no céu, né? Então, o nosso carisma, aquilo que nós vivemos enquanto vocação, já está no céu, né? Já está junto de Deus, né? Assim esperamos, né? E se não estiver junto de Deus de modo definitivo, está no purgatório, que também é antessala do céu. Quem está no purgatório está salvo. Então, nós queremos, de um modo especial, no dia de hoje, fazer memória desta nossa irmã, rezar por ela, rezar pelo seu esposo, Rodrigo, pelos seus filhos que ficaram, e rezamos também por todas as pessoas que sofrem no dia de hoje, todos aqueles que estão sofrendo de algum modo com a perda de entes queridos, aqueles que estão sofrendo, né, com a pandemia, com doenças na família, enfim. Colocamos aqui todas essas intenções. Mãe Santíssima, nós te entregamos nesta noite, esta nossa live, consagramos este nosso desejo de conhecer e amar a doutrina da Santa Igreja e o fazemos rezando. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós dentre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Muito bem, no fim da live, nós rezaremos, então, uma oração em sufrágio por todas as almas do purgatório. Muito bem, vamos ao assunto aí, né? Então, na semana passada, eu falei, assim, mais como uma introdução geral, sobre o que é a doutrina do purgatório, né? Então, nós falamos sobre a parábola do Evangelho, a parábola do casamento, né, em que o pai, né, o rei, ia casar o seu filho e vai mandando os seus empregados trazerem os convidados para a festa de casamento, né, que é uma referência muito clara à vinda do Messias, né? O casamento do filho do rei nada mais é do que a vinda do Messias. Então, Jesus é enviado primeiro aos judeus, né, e depois, como os judeus o rejeitam, então o rei, o pai do noivo, manda chamar todos aqueles que estão pelo caminho. E aí, então, essas pessoas vão vindo e um não estava com a veste própria. Este que não estava com a veste própria foi colocado fora da festa. Ele ouvia os cantos lá na festa, né? Ele conseguia perceber a festa que estava ocorrendo ali, mas ele não podia entrar. E por que ele não podia entrar? Ele não podia entrar porque ele não estava devidamente preparado, ele não trazia a veste, né, que era de se esperar que um convidado aí para a festa tivesse, né? Então, por conta disso, né, depois, se a voz estiver atrasando aí, vocês avisem aí, que aí a gente atualiza aqui, né, para que vocês não fiquem com esse delay, né? Mas eu acho que agora deve estar melhor. Então, essa parábola em que Jesus fala da festa de casamento, ele está falando do quê? Do purgatório, da salvação. O que é o céu? O céu é a festa de casamento, né? É interessante que Jesus ele compara o céu muitas vezes com uma festa de casamento, né? Com um matrimônio, com a união de duas pessoas que se amam, né? Então, é bonita essa imagem que Jesus usa, né, para dizer o que nos espera na vida eterna. É a nossa união definitiva com Deus, que nos ama e que nos criou para si. Santo Agostinho dizia o seguinte, né, que é até uma oração, né, quase um poema que Santo Agostinho faz, em que ele diz assim: fizeste no Senhor para vós, e o nosso coração permanecerá sempre inquieto, enquanto não repousar em vós. Ou seja, o homem foi criado para Deus. Deus deixou no nosso coração o mapa, ele deixou o caminho de volta para ele. Deus não nos colocou aqui no mundo e nos abandonou. Existe dentro de nós como que um buraco, um vazio dentro do nosso coração, que só pode ser preenchido por Deus. E este vazio que todos nós temos é o nosso caminho de volta, é o mapa, é o roteiro para eu encontrar o caminho, para eu seguir este caminho. Deus deixou em mim e em você um mapa, um caminho de volta para ele.
Isso em todos os seres humanos, independente de raça, cultura, lugar onde a pessoa tenha nascido, né? Independente de qualquer coisa. Todo ser humano tem um anseio profundo dentro do seu coração de que algo o preencha. E esse lugar, ele é de Deus. Você pode ter uma esposa maravilhosa, pode ter filhos lindos, pode ter a família perfeita, você pode ter o melhor emprego, você pode ter tudo isso. Nada disso irá preencher este lugar que só pode ser preenchido satisfatoriamente por Deus. Este espaço é de Deus. Então, muitas pessoas se perguntam, né? Muitas pessoas às vezes falam, nossa, eu sou muito feliz, muito realizado, muito satisfeito, eu tenho tudo o que eu queria. Mas se uma pessoa que diz isso, pensar bem e analisar bem de modo honesto, ela vai ver que alguma coisa falta. Alguma coisa falta. Por quê? Porque o lugar que é de Deus, ele só pode ser preenchido satisfatoriamente por Deus. Agora, qualquer um de nós, eu, vocês, qualquer um de nós, pode acabar colocando no lugar de Deus outras coisas. Eu posso colocar a minha esposa, a minha família, o meu emprego, os meus bens no lugar de Deus. E aí isso se torna o quê? Uma idolatria. Quando eu coloco algo ou alguém no lugar que é de Deus, eu me torno idólatra. Eu não estou adorando aquele que deveria ser adorado. Eu não estou correspondendo à minha natureza. A minha natureza é louvar a Deus. Por que nós, seres humanos, existimos? Para louvar. Nós somos o louvor da glória de Deus. Nós existimos para isso, né? E isso não é um demérito, né? Tem gente que pensa, mas Deus, olha que egoísmo de Deus, né? Deus nos criou para amá-lo e louvá-lo, mas Deus é perfeito. Deus não nos criou para amar e louvar algo imperfeito, algo finito. Ele nos colocou para louvar e amar aquilo que há de melhor, que é Ele mesmo. Que é Ele mesmo. E que só pode ser Ele mesmo, né? Então, isso que a gente tem que pensar, que Deus, Ele nos ama tanto que Ele quer o melhor para nós. Então, faz parte da nossa natureza buscar Deus, certo? Aí você pode me perguntar, mas Rafael, e o ateu? Aquele que nega a existência de Deus, que diz que não quer saber de religião? Olha, eu digo o seguinte, né? Ateus puros, né? A pessoa que realmente não acredita em nada, não acredita em nenhum princípio sobrenatural, é muito difícil. É muito difícil existir alguém assim. Geralmente, as pessoas que se dizem ateias, elas mesmas têm dificuldade com o ateísmo, né? Eu relatei aqui uma vez numa live, né? Até o caso de um aluno meu que uma vez, né, numa das escolas onde eu dava aula, dando aula de religião, e aí eu falei da questão da natureza de Deus, né, os atributos de Deus e tudo mais, né? E aí depois ele me procurou e falou assim, olha, Rafael, eu não acredito em Deus, né? E deu 1001 razões. Eu falei, não, né? Tudo bem, né? Eu falei, eu estou aqui apresentando as razões, eu estou apresentando aqui o caminho, eu estou te dizendo aqui o porquê, né, que você poderia, quais são as razões, né, quais são até as motivações racionais para você entender quem é Deus. Mas se você não quer, na sua liberdade, Deus respeita, Deus permite, Deus não se impõe. Eu até dizia para ele, eu falei, tanto que Deus é invisível. Deus é invisível. Se Deus não fosse invisível, a existência de Deus, ela se imporia a todos nós. Se nós víssemos Deus na sua glória, beleza e majestade, não teria como negar. E nós seríamos naturalmente atraídos pela grandeza que é Deus. Então não precisaria ter fé. A fé não existiria. O que é fé? É acreditar sem ver. Então, Deus, ele respeita tanto a nossa liberdade, eu falei de liberdade semana passada, Deus, ele respeita tanto a nossa liberdade que ele se faz invisível. Né? Deus, ele não se mostra de maneira evidente, para quê? Porque ele quer a nossa adesão de livre e espontânea vontade. Nós não o vemos. Nós sabemos pela fé que ele nos ouve, que ele está conosco, mas nós não o vemos. Por quê? Porque a existência de Deus, ela é algo que Deus mesmo não deseja que isso se imponha de maneira a ferir
a nossa liberdade. Deus quer a nossa adesão de coração. Então, a grande prova que Deus existe é justamente o fato de ser invisível, né? Esse aluno até me dizia, mas por que se ele existe? Por que nós não vemos? Por que tem pobreza no mundo? Por que as pessoas passam fome? Aí eu dizia para ele, então, você está querendo que Deus dê conta de problemas que são humanos. Por que as pessoas passam fome? Deus é puro espírito. Deus não come. Quem come? Nós comemos. Nós, seres humanos, nós comemos. Nós comemos e nós somos capazes de produzir alimento. E nós temos inteligência para isso. E no mundo falta alimento? No mundo não falta alimento. No mundo o que falta? A repartição do alimento. O que nós produzimos de alimento no planeta dá para alimentar todo mundo. Dá e sobra, né? Se nós pegarmos aí os 7,5 bilhões de seres humanos que existem no mundo, dá para alimentar todo mundo? Daria. Agora, por que nem todo mundo é alimentado? Aí é um problema humano. É o egoísmo, é o desperdício. Né? Santo Irineu dizia que a comida que sobra na minha casa e que eu mando para o lixo, ela pertence ao pobre. Que o casaco que está no meu armário e eu não uso, eu estou roubando porque ele é do pobre. Santo Irineu dizia isso, lá, né, no cristianismo primitivo. Então, nós temos que pensar nisso. Então, é um problema humano. Nós é que estamos sendo negligentes. Nós é que não estamos sendo a mão de Deus a levar alimento para essas pessoas. Né? E esse é o convite de Deus para nós. Então, aqui cabe a gente começar a pensar em não atribuir coisas a Deus que são responsabilidade nossa. Né? E aí, muito bem. Aí passou um tempo, próxima aula, esse aluno voltou e insistiu comigo. Não, porque eu sou ateu. Próxima aula, mesma coisa. Aí passou um tempo, eu falei para ele, viu, deixa eu te falar uma coisa. Falei, você é ateu mesmo? Ele falou, não, eu não acredito em nada disso existe, e isso não faz diferença nenhuma na minha vida. Eu falei, você quer saber de uma coisa? Eu falei, deixa eu falar uma coisa para você. Eu falei, você é jovem, adolescente, talvez ninguém tenha te falado isso, mas eu vou te falar até para te ajudar, não estou desmerecendo. Eu falei, mas deixa eu te contar uma coisa. Você acredita mais em Deus do que muita gente, porque a presença de Deus e a existência de Deus te incomoda tanto que você tem que vir o tempo todo aqui falar para mim que você é ateu. Porque no fundo, você mesmo não acredita nisso. Então você precisa de outra pessoa que confirme em você aquilo que você está dizendo que você é. Aquilo que você está dizendo que você crê. Eu falei, então no fundo, a presença de Deus, ela grita dentro de você. E ela grita tão alto que te incomoda que na aula de religião, a cada vez que eu falo de Deus, você tem que vir e fazer a sua profissão de fé contrária, dizendo para mim que você não acredita. Falei, no fundo, você acredita. Acredita tanto que você vê necessidade de negar. E uma pessoa que simplesmente não acredita em uma coisa, ela não fica falando. Né? Ela não fica falando. Eu até brinquei com ele. Eu falei, você já viu aí alguma entidade, né? A Associação dos Caçadores de Dragão? Não, né? Porque todo mundo sabe que não existe dragão. O único dragão que tem é aquele lagartão, né? O dragão de Komodo. Lá. É o único dragão que existe. Eu falei, então uma coisa que não existe, ela não incomoda ninguém, porque ela não existe. E as pessoas não se preocupam em ficar afirmando que isso não existe, porque simplesmente não existe. E a inexistência é algo que se impõe e todo mundo admite. Então, a partir do momento que você precisa se organizar, argumentar e mostrar para todo mundo que você não acredita, é porque no fundo, a existência daquilo que você nega grita dentro de você. Grita dentro de você. Né? Então, é aí que está o problema. Por exemplo, existe a associação de ateu. Né? Os ateus, eles se associam. Né? Aqui no Brasil tem uma associação brasileira de ateus. Né? Por quê? Porque eles precisam se organizar e estudar argumentos para mostrar que Deus não existe. Né? Ué, se Deus não existe, então para que eu preciso provar que ele não existe? Ué, o que não existe não me preocupa. Agora, se algo me preocupa é porque existe. Né? Entendeu? Então, é isso que a gente tem que pensar. Então, a existência de Deus, o fato de Deus nos ter criado para Ele, o fato de Deus nos atrair para Ele, isso é próprio da natureza humana. O Papa João Paulo II, na primeira Jornada Mundial da Juventude, ele fez uma análise, isso lá na década de 80, que é uma análise válida até hoje. O Papa ele dizia assim, muitos jovens que caem na busca do prazer excessivo no sexo,
às vezes na bebida, às vezes na droga. No fundo, o que esse jovem está buscando? Ele está buscando um sentido para a vida dele. E ele quer um sentido, ele quer preencher, ele quer colocar alguma coisa no coração dele. Só que às vezes falta quem diga para este jovem, para esta pessoa, que o que ele está procurando tem nome. Chama-se Deus. Porque o ser humano, quando ele começa numa busca muito desesperada por algo, ele está querendo colocar alguma coisa no lugar que é de Deus. Que é de Deus. E como que nós nos apossamos de Deus, né? Na verdade, não somos nós que chegamos até Deus, é Deus que chega até nós. E Deus tem vários caminhos para chegar até nós. Deus está chegando até você hoje através dessa live, em que a gente está falando do quê? De doutrina. A doutrina é uma porta por onde Deus entra. Então, a partir do momento que eu abro a minha inteligência e eu começo a estudar para entender a doutrina, eu estou abrindo uma porta para Deus. Eu estou cumprindo aquilo que é minha natureza. Eu estou me enchendo de Deus, de conhecimento, para saber quem é Deus e entender como Deus atua. Certo? Então, é essa ideia, né, que nós temos que ter. Então, hoje nós vamos fazer aqui um percurso meio rápido aqui, mas vamos entender, então, o que é o purgatório. Se todos nós somos criados por Deus, somos atraídos por Deus, Deus quer o nosso bem. Então, é óbvio que Deus deseja o nosso bem. Deus nos quer para si. E Deus, que quer o nosso bem, ele não quer perder. Jesus diz isso na oração sacerdotal. Pai, eu rezei e pedi para que nenhum daqueles que o Senhor me confiou se percam. Essa é a oração de Jesus. Então, aqueles que o Pai confiou a Jesus, ele não quer que nenhum se perca. Então, aqui a gente entende a obra da misericórdia de Deus. Deus que nos perdoa até mesmo na outra vida. Nos purifica até mesmo na outra vida. Então, nós temos que entender o seguinte. Todos nós nascemos com o pecado original. O pecado original, ele toca todos os seres humanos. O pecado original, ele só não tocou, na verdade, 4 seres humanos. Ele não tocou 2 seres humanos inicialmente, no começo, mas depois acabou tocando pelo mau uso da liberdade. E outros 2 seres humanos nunca foram tocados pelo pecado original. Quem são os primeiros seres humanos? Nossos primeiros pais, Adão e Eva. Adão e Eva, o primeiro homem, a primeira mulher, usando mal a sua liberdade, pecaram. Aí por isso que a gente chama o pecado de original, porque ele está na origem da humanidade. Por isso que é o pecado original. Ele está lá no começo da humanidade. Então, o primeiro homem e a primeira mulher usaram mal a liberdade que Deus deu. E é interessante, né? Qual é o grande sinal da liberdade que Deus dá ao homem e à mulher? A árvore, no meio do paraíso. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Eu dou catequese de primeira Eucaristia para crianças, de 10, 11 anos. No colégio onde eu dou aula tem catequese, é colégio católico, tem catequese e eu dou aula lá de catequese para as crianças. E eu me lembro que uma vez, falando do pecado original, para as crianças ficam indignadas, quando ouvem a narrativa do Gênesis, do pecado, eles falam, mas por quê? Aí todo mundo foi contaminado pelo pecado, tal. A molecada fica assim revoltada. E um aluninho meu, ele fez um raciocínio assim interessante. Ele falou assim, Deus colocou a árvore lá no meio do paraíso. Pô, mas por que Deus foi colocar a árvore? Se não tivesse colocado a árvore, pronto, resolvido o problema. Porque na minha casa, minha mãe, quando não quer que eu mexa em alguma coisa, ela tranca, ela bota no alto, ela esconde, aí eu não mexo. Ele falou, então Deus não podia ter feito isso? Olha o raciocínio dele. Eu falei, Deus poderia ter feito isso. Só que se Deus não tivesse colocado a árvore do conhecimento do bem e do mal, e veja bem que a árvore não era cercada, ela estava junto com as outras. Deus apenas disse, desse fruto aqui vocês não vão comer. E aí é o que eu explicava para as crianças, dizendo, se essa árvore não existisse, Deus não estaria dando liberdade para o ser humano. A grande prova de que Deus dá liberdade ao ser humano é que ele coloca a árvore do conhecimento do bem e do mal no meio do Éden, dando ao homem a possibilidade de pecar. Então, ser livre não é fazer o que se quer. Tem gente que confunde as coisas, tem gente que pensa, o que é liberdade? Liberdade é fazer o que eu quero. Não. Liberdade, a verdadeira liberdade,
consiste no quê? Consiste em você ter a possibilidade de escolher o mal e ainda assim escolher o bem. Eu posso escolher o mal, eu sou livre. Nada me condiciona, nada me impulsiona para o mal. Né? Eu posso, se eu quiser, mas eu escolho o bem. Então eu sou livre. Eu demonstro a minha liberdade assim, né? Escolhendo. Jesus poderia ter descido da cruz e poderia não ter morrido, bastaria aquele sofrimento que ele já tinha passado até ali, já seria o suficiente para redimir a humanidade. Mas qual era o plano do Pai? O plano do Pai era de que ele se entregasse até o fim. Então Jesus foi obediente. Obediente. Então Jesus ele demonstra mais poder não descendo da cruz, podendo fazê-lo, do que se ele tivesse descido. Se Jesus tivesse descido da cruz, seria um milagre retumbante, né? Ele desceria da cruz, ele, né, ele que teria sofrido tanto até ali, não morreria, salvaria os outros que estavam crucificados ao lado dele. Ele não faz nada disso. Então Jesus demonstra mais o seu poder ao não descer da cruz, podendo fazê-lo, do que se tivesse descido. Assim também acontece conosco, né, com a gente, ser humano. Deus nos dá liberdade. Eu posso fazer o mal, se eu quiser. Eu posso fazer o mal todo dia. As tentações, elas se apresentam a nós. Eu posso ser desonesto. Eu posso ter um olhar que não seja casto. Eu posso dizer uma palavra que vai ofender. Eu posso, mas eu não devo. Né? Então, nós fazemos Cristo reinar no mundo, que é o que a gente pede no Pai Nosso. Venha a nós o vosso reino. Como que Cristo reina no mundo? Quando ele reina em mim. Onde Cristo quer reinar? Cristo não quer um trono de ouro para reinar. Cristo quer o nosso coração. O nosso coração vale mais do que todo ouro. Nosso coração vale mais do que tudo que há de mais valioso. Por quê? Porque cada um de nós, cada um de vocês que estão aqui conosco hoje, qual é o valor, o seu valor e o meu valor? Nós valemos muito. Nós valemos o sangue de um Deus. É isso que nós valemos. O nosso valor é grande. E por isso o inimigo das almas, o demônio, nos tenta. Porque ele sabe do nosso valor. Ele sabe que nós valemos o sangue de Cristo, derramado na cruz, pela nossa salvação. Então o demônio sabe. Às vezes nós não somos muito cientes da dignidade que nós temos. Mas o diabo sabe a dignidade que cada batizado tem. E por isso que ele tenta, e por isso que ele quer perder, e por isso que ele quer corromper. Então, quando eu faço Cristo reinar em mim? Quando eu posso escolher o mal, mas eu escolho o bem. Né? Então, o pecado ele entra no mundo pelo mau uso da liberdade. O catecismo da igreja vai dizer o pecado original, e ele se transmite de um modo misterioso. Do mesmo jeito que o pecado se transmite de um modo misterioso, a virtude, o bem, também se transmitem de um modo misterioso. Se você pegar a história da igreja, tem um dado muito interessante na história da igreja. Você nunca vai ver na história da igreja um santo sozinho. Isso não existe na história da igreja, né? Quando há uma pessoa santa, sempre junto daquele santo tem mais alguém que é santo. O santo, ele, do mesmo jeito que o pecado, ele se transmite de uma maneira misteriosa. Você não precisa ensinar uma criança a pecar. Você não precisa ensinar, a criança ela aprende. Algumas coisas estão no gênio da criança. Né? Pode ver uma criança que às vezes não sabe falar, ela é egoísta. Ela quer o brinquedo para ela, ela bate na outra. Né? Eu tenho um filho pequeno aqui, eu vejo. Né? É a marca do pecado original. O batismo apaga o pecado original. Mas as marcas, aquilo que a gente chama de concupiscência, a tendência para o pecado, ela permanece. E você vê isso num bebê, que ainda não tem o pleno uso da razão. Né? Eu tenho um filho que vai fazer 2 aninhos agora, né? O Vicente. O Vicente, se toma algum brinquedo dele, pega alguma coisa, ele cruza o braço, ele franze a testa, ele fica bravo, né? É a marca do pecado. É a marca do pecado. É o egoísmo, eu quero tudo para mim, né? Ou senão até a mentira. Né? É claro, ele não mente conscientemente, né? Mas se ele faz alguma coisa, eu pergunto, é sempre o bichinho dele que fez, é o cachorro que fez, é a irmã,
né? Olha, jogar a culpa. O que Adão e Eva fizeram? Um jogou a culpa no outro. Quando Deus fala para eles, né? Por que vocês se esconderam? Pergunta para Adão. Adão joga a culpa primeiro em Deus. A mulher que tu me destes, a culpa é de Deus. Foi o Senhor que me deu a mulher. A mulher que tu me deste, então ele joga a culpa em Deus e joga a culpa na mulher. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. E aí Deus pergunta para a mulher, e você? Ah, a serpente me falou e eu comi. Um vai jogando a culpa para o outro, né? Essa marca está em nós. Não assumir os próprios defeitos, as próprias culpas, né? Concupiscência. Então isso se transmitiu de maneira misteriosa. Mas a santidade, depois de Cristo, Cristo inaugura um novo tempo. Onde há um santo nunca é santo sozinho. Num lugar sempre tem outro santo, né? É muito curioso, né? Geralmente onde tem um homem santo sempre vai ter uma mulher santa junto, né? Isso não só casais casados, né? Até pessoas unidas na amizade, né? Por exemplo, São Francisco, ele começa a grande obra dele de reforma da igreja fundando os franciscanos. Todos os cofundadores de São Francisco são beatos hoje em dia. Junto de São Francisco vai vir Santa Clara. Junto com Santa Clara vem a irmã dela, que é a beata Inês de Assis, irmã de Santa Clara. Olha, são santos que conviveram. A santidade de um também se transmite, contamina, contagia, né? No sentido positivo aí da coisa, as pessoas que estão em volta. Nunca há um santo sozinho, né? Santo Afonso de Ligório, ele teve a inspiração de fundar uma congregação. A providência divina aproximou ele de quem? Da beata Maria Celeste Crostarosa. Depois, dentro da congregação que ele fundou, ele recebeu um irmão celibatário, né, chamado Geraldo Magela, São Geraldo Magela, um santo de grandes milagres, de uma santidade extraordinária. Depois vai vir o servo de Deus, o venerável César Sportelli, né, o beato Januário Sarnelli, são santos que conviveram, eram da mesma congregação, da mesma família religiosa. Na mesma época em Roma, na mesma época em que viveu em Roma Santo Inácio de Loyola conheceu São Felipe Neri. Os dois conheciam São Félix Cantalice, que era um frade capuchinho, santo, também na época. Depois São Felipe Neri vai conhecer o Papa São Pio V, santos que conviveram na mesma época. Santa Teresa e São João da Cruz. Santa Teresa se confessou com São Pedro de Alcântara, que é padroeiro do Brasil, né? Então, isso é muito interessante, né? Um santo nunca é santo sozinho. A santidade, ela se transmite também, né? Então, Cristo restaura nele todas as coisas. Então, esse desejo do céu, ele está presente no ser humano, embora nós pequemos. E aí, quando a gente peca, né, é interessante que Deus, já lá no Gênesis, ele promete um Salvador, um Redentor. E ele diz, né, que a serpente seria esmagada pela mulher, pela descendência da mulher. Que mulher que ele está falando? Do mesmo jeito que o pecado entrou no mundo por um homem e uma mulher, o pecado sai do mundo por um homem e uma mulher. Jesus e Maria. Maria Santíssima não foi tocada pelo pecado original. Maria Santíssima é imaculada, ela foi concebida sem pecado. Então, o pecado original não tocou Maria. E o pecado original não tocou Jesus. Por isso que Jesus foi concebido por uma mãe imaculada. Porque ela vestiu de carne o verbo de Deus. Jesus já existia no céu. Jesus sempre existiu. Jesus é a segunda pessoa da Trindade. Mas Jesus passou a existir no tempo há 2000 e poucos anos atrás. No ventre de Maria. Foi vestido de carne por uma mãe imaculada. Então o pecado não tocou Jesus, mas também não tocou Maria. E o pecado não tocou Maria por causa de Jesus. Agora, fora Jesus e Maria, o pecado toca a todos nós. E aí o que acontece? Jesus instituiu um modo de apagar os pecados. Jesus, antes, de voltar ao Pai, na sua ascensão, ele instituiu 7 sinais sensíveis da sua presença no mundo. Porque Jesus ele fez uma promessa em Mateus. No último capítulo de Mateus, Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias,
até a consumação dos séculos. Então, o que isso significa? Que Jesus, ele diz, eu vou estar com vocês. E aí os apóstolos não entenderam bem, pô, mas ele está subindo aos céus, como que ele vai ficar conosco? Através dos sacramentos. Então, através do batismo, quando um padre, quando um diácono, quando um bispo batizam um cristão, o que está acontecendo ali? É Jesus mesmo que batiza. Jesus continua atuando. Quando um padre atende uma confissão, é Cristo que perdoa os pecados. Do mesmo jeito que Cristo perdoou os pecados 2000 anos atrás, é o mesmo Cristo que segue perdoando os pecados através de quem? Da igreja. O mesmo Cristo que curou os doentes, através dos sacerdotes, da unção dos enfermos. A unção dos enfermos é um sacramento duplo, né? Que pode servir para a cura física, se essa for a vontade de Deus, ou para preparar e dispor a alma para a vida eterna. É o mesmo Jesus que tocou e curou os doentes lá no passado, que continua fazendo isso na igreja. É o mesmo Jesus que celebrou a missa mais longa da história, começou na Quinta-feira Santa e terminou no domingo de Páscoa. É a missa rezada pelo sumo e eterno sacerdote, que é Jesus. A missa que nós participamos hoje, ela é uma extensão no tempo daquela única missa, que o único sacerdote, que é Jesus, rezou. Mas e os padres que tem? Os padres não são sacerdotes, os padres são participantes do sacerdócio de Cristo. Por quê? Porque, na verdade, quem reza a missa não é o padre, quem reza a missa é Cristo. No padre. Através do padre. E apesar do padre. Né? O sacerdote ele pode ser o maior pecador. Se ele reza a missa tendo a intenção de fazer o que Jesus fez, Jesus está ali. Apesar do padre. Né? Então, essa é uma grande graça. Então, Jesus ele continua presente, com uma única diferença. Há 2000 anos atrás, Jesus estava presente fisicamente, visivelmente. Hoje em dia, ele está presente fisicamente na Eucaristia, mas não visivelmente. Nós não vemos Jesus na sua forma física, como há 2000 anos atrás ele era visto. Mas Jesus está aqui, vivo, fisicamente. É possível tocá-lo na Eucaristia. Nós tocamos em Deus. Né? Nós temos uma graça maior do que os profetas do Antigo Testamento. Muitos profetas quiseram ver o Messias e não viram. Muita gente, só de tocar na Arca da Aliança, morria. E a Arca da Aliança era apenas um objeto sagrado. Nós tocamos o próprio Deus e não morremos. Comungar e continuar vivo é um grande milagre. É um grande milagre. Deus precisa sustentar a nossa existência, porque se Deus não fizesse isso, nós seríamos desintegrados, nós viraríamos pó ao comungar, ao receber a natureza santíssima de Cristo na nossa natureza pecadora. Nós seríamos aniquilados. É um grande milagre. É uma grande graça receber Jesus na sua presença real na Eucaristia e continuarmos vivos. Já é o céu na terra. A presença da igreja já é o céu na terra. Jesus já realiza aqui, de maneira ainda não totalmente completa, plena e visível, mas já realiza. A salvação ela já começou, ela já está entre nós. Né? E Jesus restaura tudo aquilo que eu falei semana passada, que os nossos primeiros pais perderam. Os dons preternaturais. Lembra que eu falei para vocês, né? Quais eram os dons, né? Como que Deus pensou o ser humano? Deus pensou o ser humano imortal, impassível, né? Que é não sentir dor, não ter sofrimento, e portador da ciência infusa, e gozando da presença de Deus, da presença visível e concreta de Deus o tempo todo. Na Igreja Católica, nos santos, Jesus já realiza, ele já adianta aquilo que ele prometeu. Porque Deus, ele não cria algo para abandonar aquilo que ele criou. Qual era o projeto de Deus lá no começo? Era que o homem fosse assim. Que o homem fosse imortal, que tivesse a ciência infusa, que fosse impassível e que vivesse na sua presença. É assim que Deus nos planejou. E Deus nos planejou para viver nesse corpo e alma, unidos. Temporariamente, quando nós morremos, há uma separação, mas no projeto de Deus é para a gente viver unido. No juízo final, todos nós ressuscitaremos fisicamente. Fisicamente.
Nós vamos viver na vida eterna neste corpo. É por isso que o nosso corpo, quando a gente fala de castidade, a preservação da própria dignidade do corpo, do cuidado com o corpo, é por isso. O nosso corpo é onde o Espírito Santo habita, o nosso corpo é onde a graça de Deus acontece, o nosso corpo foi resgatado pelo sangue de Cristo. Por isso o nosso corpo não pode ser profanado. Profanado. Por isso que a igreja tem o cuidado de encomendar o corpo de alguém antes de sepultar. É por isso que a igreja benze as sepulturas antes de baixar o corpo de alguém. É por isso que a igreja zela pelo cuidado ao velar e sepultar os seus filhos. Por quê? Porque o nosso corpo não é qualquer coisa. Vocês já devem ter ouvido na família de vocês, na minha família de vez em quando eu ouço, né, essas besteiras, né, que o pessoal fala assim, quando eu morrer pode me jogar em qualquer lugar, me colocar em qualquer lugar. Que absurdo isso. Você é filho de Deus, você não é uma vaca, não é um cachorro, você não é bicho. Você tem uma alma imortal. E esta alma imortal, ela viveu no seu corpo. Então, o seu corpo, ele precisa ter uma dignidade. Ele precisa ter uma dignidade. Né? Meu pai, quando faleceu, né, eu não tenho mais meu pai. Meu pai, quando faleceu, no hospital, eles queriam vesti-lo com a roupa que já estava por lá. Né, e eu não deixei. Eu falei, não, de jeito nenhum. Por quê? Porque há uma questão de dignidade. Naquele corpo, eu sabia, né? Quando meu pai faleceu, eu vi lá o corpo do meu pai no hospital, pedi para ver, e eu sabia que meu pai já não estava mais ali, a alma já estava junto de Deus, mas naquele corpo, meu pai, aquele que Deus escolheu para me gerar, havia habitado ali. Aquele corpo recebeu Jesus na Eucaristia várias vezes. Aquele corpo recebeu o sacramento. Então, aquele corpo, pela dignidade de filho de Deus, ele teria que baixar a sepultura dignamente vestido. Então, eu fui buscar, né, a camisa, o terno, a calça, né, e fiz questão de que vestissem o meu pai e fui conferir se estava vestido direitinho. Né, porque é uma questão de dignidade. Entendeu? Então, essa coisa de tratar o corpo de qualquer forma, isso a igreja condena. Né? Por quê? Porque é este corpo que vai baixar a terra, que vai ser reduzido a pó, que vão sobrar só os ossos. É este corpo que no dia da ressurreição final irá ser reconstituído e será um corpo glorioso. Glorioso. Então, o nosso corpo não é qualquer coisa. É por isso que as relíquias dos santos, né, aqueles fragmentozinhos dos ossos, do cabelo, qualquer coisa que tenha tocado o corpo de um santo, que é alguém que já está junto de Deus, é algo que a gente preserva com todo cuidado. Por quê? Porque é a partir destes ossos dos santos, destes fios de cabelo, que Deus vai retomar este corpo, deste seu servo que já está no céu, para que ele viva ressuscitado no dia do juízo final, eternamente feliz num corpo humano. Nós fomos criados para viver num corpo humano. Isso que a gente tem que entender. Entendeu? Então é uma questão de natureza do ser humano. Por isso que a vida humana não é qualquer coisa. Né? Por isso que a morte, nós devemos ter uma relação, não de horror com a morte, mas como uma passagem. A morte, ela é a entrada na vida que não acaba. Né? A morte é o momento para o qual nós existimos, é o nosso momento, o nosso encontro com Deus. Deus nos criou para Ele, é o que eu citei aqui no começo, que Santo Agostinho fala, criaste no Senhor para vós, e o nosso coração permanecerá sempre inquieto enquanto não repousar em Ti. Então, a gente já tem que encontrar Deus nesta vida, para, ao morrer, isso vai se cristalizar, e assim nós entraremos na glória do céu. Né, de acordo com a escolha que nós estivermos fazendo no momento da nossa morte. Por isso que na Ave Maria a gente reza com tanta insistência, né? Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte, porque a hora da nossa morte, ela é crucial. Ela é crucial. Do jeito que nós morremos, nós comparecemos na presença de Deus. Certo? Aqui tem até uma pergunta aí que a Marisa colocou, né? Se cremar, então, não é algo permitido pela igreja. A igreja católica até permite cremar, né? Não aconselha, a igreja não aconselha. Deus pode reconstituir a pessoa das cinzas. Isso aí, para Deus, é o de menos, né?
Deus criou o mundo do nada para reconstituir um corpo das cinzas, é fácil, né? Mas o problema não está aí. Onde está o problema? No fato de que as pessoas que mandam cremar o próprio corpo, o que a pessoa às vezes quer? Eu quero que creme o meu corpo e me jogue no rio, me jogue não sei aonde, as cinzas, né? É isso que a igreja não permite, né? Se uma pessoa for cremada e as cinzas dessa pessoa for colocada num mausoléu, numa capela, num local adequado, muito bem. São os restos daquela pessoa. Você está preservando a dignidade da pessoa. Agora, se você manda cremar e jogar em qualquer lugar, você não é adubo, né? Não pode ser jogado em qualquer lugar, né? O nosso corpo ele tem um caráter sagrado. Então, é esse trato com os restos mortais que não pode ser feito de qualquer jeito, né? Então, até pode cremar, desde que as cinzas sejam dignamente conservadas, né? Então, tudo isso eu estou falando para a gente chegar no purgatório. Então, o que a igreja ensina? Se nós morremos e estamos ainda com alguma pena para expiar, aí nós vamos para o purgatório. Como que funciona isso? Uma comparação simples. Se você bate um prego numa parede, você bateu o prego, beleza. Depois você vai lá e arranca o prego. Muito bem. Então, você tirou o prego da parede. O buraco está lá, mas o prego não está. Assim acontece com o pecado. Quando nós cometemos um pecado, é como se o pecado fosse o prego na parede, certo? Quando você se confessa, você tirou o prego. O que a confissão faz? A confissão apaga o nosso pecado, né? Muita gente tem medo de confessar porque não aprendeu a se confessar direito. O que é a confissão? É uma lista de pecados. Você comparece diante do sacerdote e você vai acusar os seus pecados. Você não precisa ficar explicando, né? Padre, então, cheguei em casa tal dia, nossa, aí meu marido, minha esposa veio, começou a discutir, aí eu perdi a paciência. Não precisa, né? Você pode ir direto ao pecado, né? Padre, eu sou casado e desrespeitei a minha esposa, briguei com ela, falei coisas que eu não devia. Ponto final. Né? Então, a confissão é o quê? Lista de pecados, é a acusação pura e simples do pecado. Muito bem. Você se confessou, está arrependido, cumpriu a penitência e recebeu a absolvição do sacerdote, pronto, o pecado já não existe, ele foi apagado. Mas assim como o prego que você bate na parede e depois tira, fica o buraco, todo pecado que nós cometemos deixa uma marca na nossa alma. É uma marca de pecado, de erro, que fica em nós. Existe uma inclinação, uma predisposição para pecar de novo, para fazer o mal de novo. E aí, então, o que eu devo fazer para apagar a marca desse pecado? Existem 2 jeitos de apagar a marca do pecado em nós. O primeiro jeito, que é o mais eficaz de todos, a prática da caridade. São Paulo diz que a caridade apaga uma multidão de pecados. E é verdade. O que é caridade? É você fazer as coisas por amor, não esperando receber nada em troca. Então, por exemplo, se você sabe que aquela determinada pessoa com quem você tem amizade, toda vez ela vem se queixar dos mesmos problemas, dos mesmos dramas. Se você, em espírito de penitência, querendo ajudar aquela pessoa, querendo fazer um ato de caridade, você ouve pela 1000ª vez as queixas daquela pessoa. Você está sendo caridoso. Isso apaga essas marcas do seu próprio pecado em você, certo? Você ajudou alguém, doou alguma coisa, ajudou uma instituição, ajudou a sua paróquia. Você não tem como fazer caridade, mas você ajudou os vicentinos para que eles façam, por exemplo. É caridade. Você fez por amor, por interesse aos outros. Dá um copo d'água a quem está pedindo na porta da sua casa. Dar comida. Muita gente fala assim, da esmola, né? Eu não dou esmola porque a pessoa vai se drogar, ele vai beber, ele vai isso, então eu não dou esmola. Não é isso que a Sagrada Escritura ensina. A Escritura nos ensina o quê? A dar esmola. Jesus falou, pobres sempre os tereis convosco. Jesus fala que uma das formas de agradar o coração de Deus é dar esmola.
Então, Jesus não manda você fazer juízo de valor, julgar o que a pessoa vai fazer. Porque quando você está dizendo, não, ele vai se drogar, ele vai beber, você está julgando e não está fazendo caridade. Você fala, não, eu estou fazendo um bem, porque eu estou impedindo a pessoa. Beleza, você não vai dar, o outro vai dar. A você cabe fazer o quê? Dar esmola. Quais são as 3 práticas da quaresma? Jejum, oração e esmola. É isso que Jesus ensina. Jesus não ensina a ficar julgando. Ah, mas a pessoa vai fazer. O problema é dela. Aí o pecado é dela. Se a pessoa pediu dinheiro para se destruir, o pecado é dela. E quem vai responder isso para Deus é a pessoa. A nós cabe fazer a caridade. Agora, se a pessoa irá se aproveitar da nossa caridade, o problema é dela. Quem vai responder para Deus é ela. Façamos nós aquilo que é pedido de nós. Deus não nos pede para ficar fazendo juízo de valor dos outros. Ele pede de nós a caridade. E a caridade apaga a marca do pecado em nós. A marca do pecado em nós. Agora, como nem sempre nós somos caridosos o suficiente, e Deus sabe disso, e a igreja, que é nossa mãe, sabe disso, né? O que acontece? A igreja pode usar do poder dado por Jesus para remir o nosso pecado. Então, Jesus, ele disse para Pedro, tudo que você ligar na terra, eu ligo no céu. Tudo que você desligar, eu desligo também. Então, a igreja tem esse poder. Eu tenho esse poder de fazer a caridade. Aí eu posso escolher como fazer a caridade, né? A Natália está até falando, ao invés de dar um dinheiro, eu posso comprar comida e dar para... Eu faço isso. Geralmente, se eu estou em porta de mercado, padaria, a pessoa fala, eu queria comer um lanche. Eu falo, o que você quer? Fala, o que você quer que eu vou pegar lá? E eu prefiro dar mesmo, né, de comer já para a pessoa do que dar dinheiro, né? Mas se não tem, né, se eu não tenho nada ali, eu dou dinheiro também, às vezes, né? Se eu tiver moeda, alguma coisa, eu dou também. Né? Mas eu prefiro, às vezes, dar de comer mesmo assim, que eu acho melhor, né? Então, quer dizer, é a caridade. A caridade é a primeira maneira. Agora, a igreja sabe que nem sempre a gente faz a caridade. Então, o que a igreja propõe para a gente? Ela facilita. A igreja é nossa mãe. Jesus deu esse poder à igreja. Ele diz para Pedro, tudo que você ligar, eu ligo. O que você desligar, eu desligo. E aí a igreja usa uma grande arma, que infelizmente, né, às vezes a gente estuda e aprende errado na escola, e aí nós católicos deixamos de usar um tesouro que nós temos, que são as indulgências. O que é indulgência? Indulgência é o seguinte, Jesus, na cruz, com a sua vida, com a sua paixão, com a sua morte, com a sua ressurreição, Jesus mereceu todos os méritos possíveis para salvar a humanidade toda. E por quê? Porque Jesus é o homem-Deus. Jesus é o homem perfeito. Mas Jesus é Deus. E o sangue de um homem, que também é Deus, ele tem valor infinito. O sangue de Cristo lava tudo, salva tudo, redime tudo. Jesus faz nova todas as coisas. Então Jesus, ele adquiriu méritos. E esses méritos que Jesus adquiriu, ele dá para nós. Porque nós não temos méritos para nos salvar. Quem nos salva é Jesus. É a nossa fé em Jesus, é o nosso batismo, né, que nos dá a salvação. Então Jesus mereceu. Agora, todas as pessoas que se uniram a Jesus, elas têm méritos também. Todos os mártires que derramaram seu sangue por Jesus, eles têm méritos. A Virgem Maria, que disse sim, e esteve de pé, ao pé da cruz, sofrendo. Santo Afonso de Ligório dizia, o que Jesus sofreu na carne, a sua mãe sofreu no coração. Isso é verdade, né? Quem é mãe aí pode confirmar isso para mim, né? Se o filho estiver sofrendo com uma doença, com um problema, a mãe pode não estar sentindo a dor, mas ela sofre no coração tanto quanto o filho. A dor do filho é a dor da mãe. Mais do que do pai. Mais do que do pai. As mães sofrem muito mais pelos problemas dos filhos. O coração de uma mãe é muito mais unido ao coração de um filho. Então, imagine. Nossa Senhora, o que Jesus sofreu na carne, Nossa Senhora sofreu no coração. Então, os méritos de Maria, os méritos dos mártires, os méritos de todos os santos, tudo aquilo que de bom, de caridade foi feito na história da igreja, é colocado junto.
naquilo que nós chamamos de tesouro da igreja. Então, no céu, existe um tesouro. É o tesouro da igreja, é o tesouro de todos os méritos de Cristo, todos os méritos de todos os mártires, de todos os santos, da Virgem Maria, tudo isso está lá. É um tesouro. E esse tesouro, ele pertence a quem? Ele pertence a você e a mim. E nós podemos fazer uso desse tesouro. Agora, quem abre esse tesouro para nós? A igreja, que é a nossa mãe. Quem tem o poder de abrir esse tesouro? A igreja. E quem é que faz isso especificamente? Sobretudo o Papa tem este poder de conceder a indulgência. Então, o que é a indulgência? A indulgência é o poder dado por Jesus à igreja de apagar a pena temporal do nosso pecado. Vou fazer uma comparação aqui para a gente entender bem. Imaginem vocês que, por exemplo, eu cometo um crime, mato uma pessoa. Estou numa discussão acalorada, tal, eu mato uma pessoa. Se eu mato uma pessoa e a polícia vem me prender, eu digo para a polícia, olha, nossa, eu matei a pessoa, mas eu estou arrependido. Eu não queria ter feito isso. Nossa, por favor, me perdoe. O que a polícia vai fazer comigo? Ela vai dizer, olha, você está arrependido, muito bem, ótimo, né? Que bom que você está arrependido, mas nós temos que levar você preso. Porque você deve algo à sociedade. Você é um perigo. Você discutiu com uma pessoa e matou uma pessoa, você vai ter que pagar por isso. Se você está arrependido, muito bem, mas você vai ter que pagar por isso. Comparativamente, quando nós cometemos um pecado, nós cometemos um crime. Um crime de desobediência contra Deus, que nos dá tudo, que nos ama, que nos dá todas as graças para amá-lo e servi-lo, e nós desprezamos essas graças. Então, nós cometemos um crime. Nós desprezamos o amor de Deus. E aí, então, o que Deus nos faz? Então, se nós cometemos o pecado, eu preciso apagar o pecado, então eu me confesso. Na confissão, o pecado foi apagado. Ou seja, eu estou arrependido, o pecado já não existe mais. Agora, o que existe? Uma pena temporal. Eu ainda devo algo à justiça divina. Como que eu vou satisfazer este algo? Pela prática da caridade. Pela prática da caridade. Olha que coisa. Então, não é simplesmente me confessar. Eu preciso fazer algo contrário ao mal que eu fiz para apagar. Só que você, agora para pensar, aí você que está me acompanhando, você e eu também. Você se lembra de todos os pecados que você comete? Eu não lembro. Eu sou capaz de pecar, mas eu não sou capaz de lembrar todos os pecados que eu cometo. Aí o que acontece? Muitos pecados, você e eu, nós vamos praticar a caridade, e a caridade vai apagar a pena temporal, vai apagar a marca do pecado em nós, pela caridade. Só que será que a caridade que nós fazemos, ela é capaz de apagar todos os nossos pecados? E eu digo para você aqui de cara, né? Não. Porque nós pecamos muito. A Bíblia diz que o justo, o que é o justo? O justo é o santo. Ele cairá 7 vezes por dia. Imagina, se um santo peca 7 vezes, nós então, né, pecamos aí muito mais. Entendeu? Pecamos muito mais. Então, o que a gente tem que entender? Que nós pecamos, às vezes, até sem se dar conta que nós estamos pecando. Agora, a igreja, que é nossa mãe, e que tem as armas para nos salvar, o que a igreja faz? Ela abre este tesouro que está lá no céu, dos méritos de Cristo, através da indulgência. Entendeu? Então, o que é a indulgência? A igreja coloca coisas muito simples para a gente conseguir indulgência. Quer ver? Vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Quem se confessar, e depois que se confessar, rezar o terço todos os dias, e no terço rezar pelas intenções do Papa, olha que simples, é só rezar o terço e rezar nas intenções do Papa. Pode falar no começo do terço. Eu falo a cada mistério. Quando eu rezo ó meu Jesus, eu falo, ó meu Jesus, perdoai-nos e livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente aquelas que mais precisarem, e nas intenções do Santo Padre do Papa. Eu rezo todas as vezes assim. Por quê? Porque se você reza o terço e reza nas intenções do Papa, a igreja dá indulgência
plenária. O que significa isso? O que é uma indulgência plenária? Plenária, olha o nome, plenária, significa uma indulgência plena. Significa que quando se eu estou em estado de graça, eu me confessei, eu me arrependi dos meus pecados. Eu rezei o terço e rezei pelo Papa. Olha que simples. A igreja, naquele momento, abre os tesouros de Cristo, dos santos, dos mártires, da Virgem Maria e derrama tudo isso sobre mim. O que acontece com todas as penas de todos os meus pecados? É algo pleno. Significa que do dia que você nasceu até o momento em que você rezou aquele terço, todas as penas temporais de todos os seus pecados, elas foram apagadas. Apagadas. Se você morrer naquele momento, você vai para o céu. Isso é indulgência plenária. E os católicos desaprenderam. Hoje em dia o pessoal não sabe o que é indulgência. Quer ver outra coisa? Se você ler e meditar a Bíblia por 15 minutos, você pode pegar uma passagem, o Evangelho do dia. Né? Se você pegar aí o Evangelho do dia e durante 15 minutos meditar a palavra de Deus, no fim, rezar pela igreja e pelas intenções do Papa, você ganha indulgência plenária. Ou seja, todas as penas temporais, todas as marcas de pecado que você tem em você, elas são apagadas. Simplesmente são apagadas até aquele momento. Na Igreja Católica existem dois tipos de indulgência, a plenária e a parcial. O que é uma indulgência parcial? A indulgência parcial significa que Jesus irá apagar as penas temporais de alguns pecados. Quais? Não sabemos. Jesus vai escolher. Imagino eu que Jesus comece pelos piores, né? Ele vai apagar certamente os piores, os pecados que deixaram as piores marcas, né? As piores marcas. Infelizmente, na nossa igreja não se prega sobre isso, não se fala sobre isso. É um tesouro que está no céu, está na nossa mão e a gente não usa esse tesouro. Agora, tem uma novidade aqui importante, né? Pode ser que seja novidade para muita gente. A indulgência plenária, ou a parcial, né? Ela pode ser usada para você mesmo, ou você pode aplicar para as almas dos falecidos. Então, a indulgência, ela é um socorro muito grande para as almas do purgatório. Se você rezar um terço e disser para Jesus, Jesus, eu ofereço a indulgência que eu ganharia neste terço, eu ofereço pelas almas do purgatório. Você, além de, veja bem, você vai falar assim, mas aí eu ofereço pela alma do purgatório, e aí eu fico sem a indulgência. Deixa eu te explicar uma coisa. Se você está pegando a indulgência, que é uma coisa que você poderia merecer para você, e está dando nas mãos de Jesus para entregar a qualquer pessoa que Jesus queira, isso é um ato heróico de caridade. Então, a cada indulgência que você oferece para uma alma do purgatório, isso é um ato heróico. Você já está apagando as penas temporais. E é por isso que eu digo que o melhor mesmo é você oferecer tudo que você rezar pelas almas do purgatório. Sabe por quê? Você vai fazer ao invés de fazer um único bem, você pratica 2 atos de caridade. Você ajuda alguém que está no purgatório. Por quê? As almas dos fiéis que faleceram e estão no purgatório, elas podem rezar por nós. As almas do purgatório podem pedir a Deus por nós. Mas elas não podem rezar por si mesmas. Por quê? Porque o tempo de quem está no purgatório já acabou. Então ele já não pode rezar. Quem pode rezar por si mesmo? Quem está vivo. Quem está vivo pode pedir por si mesmo, né? Pode rezar por si próprio. Mas quem já faleceu e está no purgatório pode rezar por quem está vivo, mas não pode pedir, né, na própria intenção. Né? Entendeu? Então, esse é o drama, né, das almas do purgatório. Eles não rezam mais por si. O tempo deles acabou. Eles têm que esperar que alguém reze, né, por eles. Que alguém reze por eles. Né?
Entendeu? Então você oferece a indulgência. Agora, Jesus ele vai mandar essa indulgência para quem? Certamente para as almas que mais precisarem. Existem no purgatório muitas almas, muitas pessoas pelas quais ninguém reza. Essas pessoas estão lá esquecidas. Ou você também pode direcionar a sua oração. Você pode rezar especificamente pelo seu pai, pela sua mãe, pela sua avó, pelo seu avô. Aí você vai falar, Rafael, tá, aí eu rezo, ofereço a indulgência pela minha mãe. Suponhamos, né, que já faleceu. Beleza, eu ofereci a indulgência por ela. E se a minha mãe já estiver no céu? E aí eu estou rezando por ela como se ela estivesse no purgatório. A sua oração não é perdida. Por que a sua oração não é perdida? Pelo seguinte, né, a oração ela não é perdida porque Jesus, se a pessoa pela qual você rezou já estiver salva, Jesus ele fará o quê? Ele vai pegar esta oração que você fez e ele mandará essa oração para o tesouro da igreja, vai juntar com todos aqueles méritos. E de lá, ele vai destinar a sua oração a uma alma que mais necessite. Olha que curioso, Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, nos ensina isso. Aí Jesus vai fazer o quê? Vai pegar a indulgência que você ofereceu. Às vezes tem uma alma lá no purgatório que está esquecida, está faltando uma única indulgência para salvar aquela alma. Algumas almas precisam de muitas indulgências, muitas missas. Tudo depende dos pecados, né? Tudo depende dos pecados. Né? Se a pessoa tem muitos pecados para expiar, tem muitas penas temporais para serem perdoadas, a pessoa vai ficar muito tempo lá no purgatório. Mas às vezes está faltando uma indulgência para salvar a pessoa. E aí você reza pela sua mãe, mas sua mãe já está no céu. Jesus vai pegar a sua indulgência e vai destinar a essa pessoa. Você não sabe quem você está ajudando, mas a pessoa que receber a sua ajuda, ela saberá, né? Ela saberá que esta ajuda ela veio de você. E aí o que acontece com esta pessoa? Esta pessoa passará a rezar por você. Né? Olha que riqueza, que grandiosidade. Então, isso é a comunhão dos santos. Então, esta pessoa ela passará a rezar por você. Esta pessoa se tornará sua intercessora no céu. Esta pessoa, né, vai cuidar de você, sem que você saiba. E aí, só quando você morrer, quando você entrar no céu, é que você irá saber quem rezou por você. Né? Tá bom? Então, hoje, né, eu quis entrar um pouco nessa temática, nós já estamos aí avançados na hora, né? Vamos encerrar, mas semana que vem nós teremos a parte 3. E aí eu vou falar do purgatório no livro de Macabeus, no Antigo Testamento. Vou falar dos concílios da igreja, o que eles explicam sobre o purgatório. E é importante que a gente conheça o que é o purgatório. Por quê? Porque o purgatório ele é o destino da maioria de nós. Né? A maioria de nós católicos, cristãos, vamos para o purgatório. Né? Por quê? Porque sempre tem algum pecado, alguma imperfeição, às vezes, né, que acaba ficando em nós. E Deus, na sua infinita misericórdia, ele não nos perde. Deus, na sua justiça, ele poderia simplesmente nos dizer, olha, né, você sabia que deveria se salvar, mas que você tinha todos os meios para se salvar, não fez o que era para fazer. Né? Se Deus nos punisse, ele estaria sendo justo. Né? Não seria um mal, entendeu? Fazer isso. No entanto, Deus não faz isso. Né? Deus nos preserva. Deus nos preserva. Então, isso é importante, né? A gente ter em mente, né? que mesmo depois da morte, Deus ainda nos dá esse tempo de purificação para que outros rezem por nós. Outros rezem por nós. Né? E aí, estas indulgências podem nos servir bastante. Tá? Alguém perguntou aqui, se para adquirir a indulgência, né, precisa ser no mesmo dia, comungar, confessar, fazer tudo. Não precisa necessariamente ser no mesmo dia, tá bom? Você pode fazer no prazo de 8 dias. Você pode se confessar, dentro de 8 dias comungar
e depois fazer as orações que dão indulgência. Para quem quiser conhecer mais sobre as indulgências, vocês podem adquirir um manual das indulgências. Ele é vendido pela editora Paulus, vale a pena. Na semana que vem, a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Grande abraço aí para todos vocês. Salve Maria. Tchau, tchau. A live ficará salva, tá bom? Quem não pegou do começo, pegue aí, né, que é muito conteúdo, né? Semana que vem a gente continua. Né? Deus abençoe cada um de vocês. Salve Maria.